Olá, pessoal, bom dia. Estamos começando mais um Suzy Talks podcast. Hoje, a tão esperada Filipa veio conversar comigo. Eu esperei muito por esse podcast, porque a Filipa foi um divisor de águas na minha vida. Assim, a verdade é essa. A gente se conheceu quando? Ainda este ano, Este ano, me sim. procuraste para a primeira sessão. Sim, Foi exatamente. aqui. Eu consegui identificar que precisava de ajuda no sentido de desenvolvimento pessoal. Então, a Fátima me falou da Filipa e eu entrei em contato com ela e ela é a minha mentora. E aceitou conversar comigo um pouquinho aqui no meu pod. Então, é assim, Filipa, fala um pouquinho de ti, assim, uma breve apresentação em cerca de 2 minutos, um pouco da tua trajetória, assim, resumidinha. Primeiro eu tenho que agradecer à Suzy por este convite. E este convite era mesmo muito especial, porque a Suzy estar aqui a entrevistar-me, a convidar-me para este podcast, é o símbolo da realização de um sonho dela. Quando ela me procurou, estava tudo assim muito em vão. Sim. Assim só para realmente desejava muito, visualizava muito ver-se como entrevistadora. Ter um podcast, ela dizia mesmo, só vinha aquela imagem, podcast, mas como, não é? O como está aqui já, o como não surgiu, não é? O como surge e ela já realizou um sonho, não é? Então já não é o primeiro podcast, Já eu deu o estou primeiro muito orgulhosa passo. como mentora, porque foi ali um desbloqueio que começámos. Sim. Obviamente há muita coisa que é trabalhada para se chegar aí, não é? E às vezes acho que tem que ser um caminho mais reto e há outras coisas mais fundas que nós temos que olhar para isso. Mas pronto, eu já estou aí. Mas tinha que realmente dar aqui os parabéns à Suzy, Ai, porque obrigada. é a realização de um sonho e nós temos que cobrar os nossos sonhos. Temos que ser reconhecidos. Por mais por isso. pequeninos que eles sejam, né? Temos Por que mais reconhecer. E olhar para eles maiores do que nós achamos, porque não são pequeninos, são grandes, e nós às vezes achamos que são pequeninos. Mas, ou seja, eu sou a Filipa, nasci em Beja. Olha, não nasci em Beja, eu cresci em Beja. Eu nasci em Lisboa. Eu digo lá, o meu nascimento já tem uma história. Tudo de nós tem uma história. Tem. Mas de uma forma rápida, 2 minutos. Uma criança que só fui nascer a Lisboa, cresci em Beja, até ir para a faculdade. E fui para a faculdade de Lisboa. Tive muitos anos em Lisboa também, mais 17 anos. Tive 17 em Beja, 17 em Lisboa. E depois houve uma mudança. E agora estou de novo em Beja. De uma forma rápida. Eu já, neste momento, estou a nível de profissão, atuo como mentora de mulheres, mas eu já fui outra coisa, mentora. E também ainda o sou. Ainda Nós é. iremos falar melhor sobre isso. Sim, né? sim. Ainda o sou, de uma outra forma, assim, de uma forma resumida. E estou casada, estou mãe de 3 miúdos, 2 rapazes, um bebê de 2 meses neste momento. De uma forma resumida, esta sou eu. É assim, isso. muito rápido. Claro. Não vou falar de uma Sim. coisa que é que sou apaixonada por a vida, sou apaixonada pela liberdade, por boas experiências, por bons amigos, bons relacionamentos, sou terra a terra, ao mesmo tempo sou muito sonhadora, mas com pés assim na terra, sou eu. Pronto, então é assim, vamos agora falar um pouquinho sobre como é que começou tudo e pronto, antes de ser mentora de mulheres, né, como estava dizendo, já tinha sido outra coisa. E essa outra coisa passou pela fisioterapia, né? Quer falar um pouquinho de por que escolheu a fisioterapia, por que foi por esse caminho e o que mais gostou na vida como fisioterapeuta? Eu fui para Lisboa, fui para a universidade e entrei para a fisioterapia. Sempre me despertou saúde. Era o grande chavão, saúde. Dentro dos cursos de saúde, a fisioterapia foi aquilo que na altura me despertou. Naquela idade que nós temos 17 anos, nós não temos clareza absoluta de que é mesmo aquela coisinha. Claro. Eu tinha aquela coisa mais vaga de queria saúde. Dentro da saúde, a fisioterapia despertou-me. Ok, então vou pôr aqui como primeiro plano. Então por aí que fui e a fisioterapia trouxe muitos ensinamentos, como em tudo na nossa vida. E os anos em que eu fui realmente fisioterapeuta de uma forma convencional, é isso que já falaremos mais à frente, mas de uma forma assim, convencional, a fisioterapia trouxe muito a importância de servir o outro. Eu sempre fui muito de saber entregar o melhor ao outro. A fisioterapia convencional, numa altura, ela trouxe-me um pico
de que eu queria servir de uma determinada forma e algo não me estava a permitir. Já bem mais lá, né? Então, mais para frente, né? Mas a fisioterapia trouxe-me também algo que a importância das pessoas serem ouvidas, das pessoas serem reconhecidas, as pessoas desejam ter atenção. As pessoas querem muito. Os meus pacientes, os meus utentes, eles queriam muito, a maioria, a regra geral, não é? Não falo das exceções e das porcentagens menores. Mas as pessoas querem ser ouvidas, querem ter atenção. O desejo de atenção é um desejo que é muito comum a todas as pessoas. É por isso que eu acho que eu gosto tanto do podcast. Exatamente, não é? E dás voz a, né? Exatamente. Dás voz colocas também a tua voz no mundo, representando tantas pessoas que tu convidas, não é? Sim. E isso é importante. As pessoas querem realmente ser vistas. As pessoas querem que as ouçam, que as escutem, que as reconheçam. Mas antes têm que ser elas reconhecidas. É uma base aqui da pirâmide. Tem que ser trabalhado. Mas a fisioterapia mostrou muito isso. Os utentes, eles pediam muito atenção. Foi essa atenção também que depois me levou eu pensei. Já falo depois, está melhor sobre isso. Mas as pessoas querem atenção. E às vezes há algum sistema que não permite entregar a atenção que realmente aquele ser do outro lado está a pedir. Mas tu entregas aquilo que tu consegues. Obviamente que aprendi realmente a ser prática, cada vez mais prática, a em pouco tempo entregar o melhor. Há muita coisa que aprendi nesse meu percurso. Fui muitas flipas. Nós somos muitas, né? Ao longo do processo. Isso não faz, era algo que me causava medo. Eu ouvi falar, mas eu posso ser várias pessoas, mas como é que eu sou várias pessoas? Deixe de ser eu. Isto é algo que me funcionou muito. Tinha medo de perder a essência. Exato. Nunca perdes essência, tu vais mudando a tua identidade, vais modelando a tua identidade. Tu és várias Suzys ao longo do teu percurso, ao longo da tua vida. A tua essência, a tua autenticidade, ela está lá sempre. Às vezes não está. E é esse resgate que tem que ser feito. E foi esse resgate que eu faço comigo, não é? Fiz muito, ao dia de hoje, ainda fiz muito, não é? Ainda há muitos para lapidar, para realmente fazer isso. Mas sem dúvida que a fisioterapia, aqueles anos todos, muito grato mesmo. Eu gostei muito e gosto muito realmente do que fazia. Agora, eu sei o que é que agora, com a idade que tenho, o que é que a Filipa fisioterapeuta, onde é que ela está nesta pele de hoje, com 38 anos, ela está cá, essa terapeuta está cá. Deve ter onde é que ela está, como é que de uma forma diferente, ela nunca morre. E isso foi algo que, numa altura da minha vida, eu parecia que eu tinha receio da morte da Filipa fisioterapeuta, porque nós apegamos a papéis e isso às vezes dá um salto. Achamos que tem que existir uma morte. Uma morte realmente nasce outro novo ser. Mas nunca é uma morte total. Há sempre algo que fica, não é? Nós sabemos claro. Quando há uma morte, também há sempre algo que fica. Então há algo que fica sempre em ti. Então quando há uma morte, não há uma morte total. Eu acredito que há sempre algo que fica. E aqui existe isso também. Os nossos vários papéis da vida, esta vida. Mas foi, eu trouxe isto. Trouxe-me o olhar melhor ainda para o outro, o olhar a entender a atenção que também precisa. Também, o meu pedido interno, já mais no final, quando também havia pessoas que não estavam a satisfazer, a preencher, e é realmente eu tenho que olhar para o meu eu grita, eu tenho que olhar a minha alma, e nós contribuímos ao mundo para realmente seguir aquilo que é a nossa alma. E na minha alma, na autoterapia, eu estou recheada, eu quero transbordar, e o sistema não me permite transbordar. Foi. Claro. Ou seja, na fisioterapia, no contacto com as pessoas, né, foi despertando uma vontade de ajudar mais, né, e estava limitada. E quando é que veio o clique de falar assim, eu vou dar o salto? Vários cliques. É como, por exemplo, nós, quando queremos abrir uma porta por algum sítio, aquela porta está super emperrada. Então nós damos a primeira chave, a chave está emperrada, a primeira chave ela já desbloqueia algo, né? Ela já permite uma certa abertura da porta, mas a porta está emperrada. Então o primeiro clique é a primeira dada de chave, nós temos que
aquela culpa, como é que no final da segunda correia a porta abriu, não é? Mas o que acontece é que o primeiro grande pico que me dá a nível da fotografia de questionamento de será que eu quero isto? Será que eu quero isto nesta minha vida? Foi quando o meu filho nasceu. Bom, que obviamente o primeiro grande pico foi aí. O primeiro filho? O meu primeiro filho, exatamente. Bom, ou seja, eu tinha a rotina das 9 às 5 em Lisboa, sem qualquer apoio de família, e não era sair às 5, sair às 5 para chegar onde ele estava era muito mais tempo, mas também demorava tempo, estava com quem realmente eu gostava e com quem eu amava. Claro. Né? E aí foi o meu primeiro clique. Eu percebi, isto foca-me, eu estou presa, sinto-me presa, eu não quero isto, com um pouco, e ao final do mês, para receber mais, eu tinha que despender muito do meu tempo. Eu tinha que fazer mais domicílios, mas tendo mais domicílios, fazia isso. Tanta coisa. Nós podemos mais do que sem dúvida. Completamente. E então, aí deu-me esse clique, sem dúvida, de que eu não quero ter algo que me permite mais liberdade. Não fosse o Sagitário, quer dizer, é que é verdade. Total. Está aqui nos meus genes. E tudo que eu conheço agora também, mais sobre mim, que o autoconhecimento que trouxe, liberdade é dos meus valores principais. Então eu não posso estar num sítio onde eu não tenho a liberdade. Agora sinto a liberdade em muitos campos. Não é? Eu tenho que a viver, tenho que estar internamente. Quando eu internamente não me sinto livre de me expressar, bloqueio as ideias que eu tenho, é algo realmente diferente. Mesmo no local de trabalho já sabia. Eu queria mais, eu queria trazer ideias inovadoras. Estava ali. Estava limitada. Estava ali. Foram várias coisas. Foi o facto de meu filho ver que eu não queria tanto tempo e que eu não conseguia ter tempo aos meus. Foi perceber que também que no local de trabalho as minhas ideias e todos os meus cursos, tudo que eu me formava e tudo que eu cada vez mais enchia. Não podia ser aplicado. Não era aplicado, exatamente. Então foi mais isso. E aí comecei a pensar. E aí não foi tirar daí logo da fotografia, mas eu cheguei a entrar no mundo do marketing de rede. Eu trabalhei e faz parte ainda de mim, mas já não tão ativo. Eu trabalhei com uma empresa de marketing de rede e trouxe-me muita bagagem, essa passagem aí da minha vida, porque me despertou a Filipa empreendedora, a Filipa que é capaz de correr, a Filipa que é capaz fora do sistema, trouxe-me isso. Então ganhei muito, cresci muito aí nessa parte. Complementava com a fisioterapia, trabalhava com a fisioterapeuta. Fazia as duas coisas. E aí, obviamente, eu cresci também na parte financeira e depois conseguia conciliar. De qualquer forma, o tempo. Surgiram mais coisas, mais desafios. Surgiram mais desafios importantes mesmo. E depois, aqui como mentora, por que escolheu o caminho de ser mentora de mulher, voltada para as mulheres? Já é um final de linha enorme. Porque escolher ser mentora de mulheres? Porque eu acho interessante, porque é mentora, né? Mas na fisioterapia tive contato com as pessoas, né? Homens, mulheres, no geral, tudo. Exatamente. Muito amplo. Exato, mas eu acho interessante mentora de mulheres. Sim. E há um ano eu não me identificava eu estava a dizer que é um fim de linha neste momento. Porque isso foi uma tomada de consciência maior de que eu quero atuar realmente neste momento para mulheres. Já assumiu o papel, né? É isso. Porque eu há um ano, eu ainda cheguei a atender mulheres. Não era realmente o mais comum, mas tinha um ou outro que realmente tinha. Mas muito pouco eu comecei a perceber. Gosto, não gosto, havia coisas que gostava, mas depois cada vez mais o autoconhecimento foi dizendo: tem mulheres que precisavam fazer este género. Sei porquê agora. Porquê? Porque na minha descoberta há pontos que tocam no feminino. O feminino despertou muito e um resgate muito grande me acendeu muito de eu resgatar o feminino. Saudável, vibrante nas mulheres. Então eu realmente quero seguir com este nicho. Quero realmente falar. Muitas vezes, quando queres falar para toda a gente, não falas para ninguém. Pois, também é verdade. Isso foi algo que foi na minha gravidez que me deu grande.
é mulheres. É mulheres que as falar. E é bom ter essa... essa... que eu me identifico mesmo como mentora de mulheres. Tenho clareza daquilo que eu quero passar. Do resultado que eu quero e veio assim algum receio de assumir esse papel de eu quero ser mentora de mulheres? No fundo, tinha algum receio de assumir essa... Eu acho que o receio mas será que eu não posso também chegar a outro mundo? E lá está. Eu sei que posso. Como eu posso... mas não quero, e está tudo bem. Como posso? Ok, eu também sei fazer isto maravilhosamente. Eu também sei, mas eu não quero. Isso, só que às vezes custa dizer o não quero, porque parece que estás a fechar portas, parece que na altura queres receber tudo, porque entretanto também queres, parece que abraçar tudo, porque parece que numa altura financeiramente tudo o que venha é ótimo, mas isso é um grande bloqueio, uma grande diferença de escassez. E é de quem está perdido, né? Porque quando sabes realmente o que queres, quando tu dizes o não, realmente, aquilo que não é para ti, seleciona logo. Seleciona e aí abres portas para os sims que são mesmo para ti. Exatamente. E se tu realmente vais a dizer sim a tudo, percebes? E não impões o teu não, o que acontece é que aquilo que é para ti não vem. Nunca surge. Estás na escassez. Estás a fazer tudo o que é. Aceita tudo. Hã? Tu queres ter. Eu quero aqui estas pedrinhas. Se eu não tenho peneira, vem toda a morraça que existe. Total. Completamente. É isso. Completamente. Às vezes dá medo de firmar. Não aparece ninguém para isto que eu agora. É isso que eu estava falando, assim, de no fundo ter ali algum. A gente, ok, a gente entende, eu quero isso. Mas depois vem todos os medos e os questionamentos e tudo, e é preciso coragem para assumir, não, eu quero isso e é aquilo que eu vou fazer. Coragem. Essa é a palavra de ordem. Coragem. Preciso de coragem. Há muitas pessoas que me perguntam como é que eu sou mais confiante, como é que eu tenho confiança para fazer isto, para fazer aquilo. A primeira coisa a existir é mesmo coragem. Porque é o que eu acho que é. A gente não é só encontrar o caminho, nem só encontrar o que eu quero fazer ou onde eu quero chegar. Primeiro que eu acho que a gente tem que ter clareza, né, que é uma coisa que eu há pouco tempo acho que eu não tinha muito, estava muito perdida. E eu acho que sim, a gente quer, né? Eu quero chegar a tal sítio, mas eu preciso ter clareza do que eu quero, né? Porque se a gente não tiver clareza, como é que a gente pede para Deus? Como é que a gente pede para o universo? Peço o quê? Né? E quando estás totalmente perdida, pedes ajuda, né? Quando tens fé em Deus, pedes pelo menos que Ele te oriente, que Ele te ilumine aquilo que tu não estás a conseguir ver. Exatamente. Em alturas eu pedi. Foi. Não se preocupe. Eu só pedia. Ilumina-me a minha cabeça. Porque eu não estou bem. Mostra-me clareza. Traz-me a tranquilidade que eu preciso, a serenidade que eu preciso, para eu ver. Para conseguir. Só. Não sabia o que pedir, era né? Aquilo. Não. Eu estava a cabeça de um macaco. Era só macaco. Eu chamo-lhe muito a monkey mind. Monkey mind. E a cabeça de macaco não te permite pensar. Precisas que os macacos sosseguem. E então há várias técnicas para ajudar que os macacos peguem e até se vão um bocadinho embora e fiquem menos macacos na cabeça. Pois, e fica menos turbilhão ali dentro. Mas muitas vezes quando faço isso, é realmente para ativares a fé, trabalhares a fé, mesmo quando tu achas que não tens fé, ou não acreditas. E não falo em Deus, porque não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Exatamente, eu sei que tu acreditas, tens uma fé. Eu acredito muito em Deus. Mas também sabes que há muitas pessoas que não têm, claro. não é? E eu também respeito, acho que cada um acredita naquilo que... E eu também trabalhei a minha fé. Nos últimos anos trabalhei muito. Mas a quem não acredita em Deus, eu costumo ter muito isto, acredita em algo superior. E é esse algo superior realmente... Eu acho que é muito importante a gente ter o contato com o espiritual. Independente do que a pessoa acredite. Eu acho que a gente ter contato com o espiritual resgata muito de nós mesmos e coloca em contato com as nossas profundezas. E acho que é super importante. Sabes que há uma altura que muitas pessoas já isso, espiritualidade, é uma coisa também, espiritualidade é aquelas coisas que fazem, né? As pessoas acho que a espiritualidade é uma coisa sobrenatural. É algo que mexe com, sei lá, que coisinhas, não tem nada a ver. A espiritualidade é dar-se, tu entender o tempo que queres dar às coisas.
tu olhares para a vida e vês o sentido que isto tem. Qual é o sentido de eu fazer isto? Qual é o sentido que eu quero aqui? Espiritualidade, eu digo muito, é sentido. Exatamente. É sentido. É o que é espiritualidade. É tu resgatar o sentido. Eu agora podia pegar aqui nesse gancho e ir já para outro assunto, mas não. Estou aqui tentando sossegar a minha cabeça, que eu ainda vou voltar no feminino, na importância, talvez aqui falando um pouquinho de polaridade, de masculino e de feminino, da importância da gente de resgatar o nosso feminino. Quer falar um pouquinho sobre isso? Com todo gosto. E deixa-me dizer desde já, só agora é que eu realmente, agora, não é agora, já há algum tempo, né, eu vejo em feminino como algo mesmo basilar. Mesmo basilar, muito basilar. E eu não queria ver, eu estava num feminino perdido, tá? Eu estava num masculino muito exacerbado há uns anos, com o meu feminino perdido, e eu não gostava daqueles grupos muito feministas, era muito contra essas coisas todas, feminista. Que é isto? Eu estava ferida. Ou seja, eu agora consigo entender que resgato o feminino para entender o que é o feminino que tens que abraçar. E em nós temos as duas polaridades entre nós. Há o feminino e há o masculino. É Carl Jung. É o Yin e o Yang, né? É o Yin e o Yang, né? É isso. E o psicanalista Carl Jung ele fala sobre isto. Ele fala sobre estas polaridades que existem entre nós. Homem e mulher, realmente eles têm feminino e masculino dentro deles. Todos nós temos. E nós temos que ver o que é que cada um deles realmente ativa, o que é que realmente fala, o que é que ele pede de nós, o que é que o outro pede. E o feminino nas mulheres realmente é importante ser ativado, né? Em harmonia com o nosso masculino, mas realmente para o feminino ele está presente em todo lado. Ele é uma força criadora do universo, em todo o nosso universo fala do feminino. E nós precisamos de abraçá-lo, realmente é ele que resgata o poder de criação. Então, é importante realmente nós queremos criar resgatar o feminino. Realmente as mulheres que têm muito feminino dentro dela. Queres dar assim, algum exemplo de como é que a gente resgata esse feminino? Assim, muito. Não dá para aprofundar muito, porque prática, senão eu tenho aqui tanta coisa. Mas sim, de forma prática. Sim, mas de forma prática, como é que a gente... Mulheres, ativar mais o feminino. Só mais uma coisa, porque eu acho assim, que dentro dos relacionamentos, por exemplo, casal, né? Eu acho que há muito conflito, às vezes, porque a mulher assume a polaridade masculina, o homem assume a polaridade feminina, porque a mulher está tomando o lugar dele, e depois há ali um conflito, porque a mulher pensa, não, mas eu também posso isso, eu também posso aquilo, e depois vai aquela confusão toda e trocam os seus papéis, e depois é uma confusão. E é preciso dar divórcio. Exato. Eu recebo muitas mulheres com problemas de relacionamentos. E outras chegam até mim e acham que vêm todas ativas e querem este projeto, querem aquilo e querem o outro, outras só querem paz. Depois é perceber que depois disso vai-se ter que trabalhar muitos relacionamentos. E há muitos divórcios, realmente as mulheres que cada vez mais também estão muito de uma independência nada saudável. E confunde-se a independência com outra coisa que não tem a ver com... Parece que a pessoa ser independente, ela está... É não mostrar vulnerabilidade. Exato. É não mostrar que precisa do outro. Exato. A independência não é isso. Exatamente. A independência saudável, a autonomia, né, de uma mulher não é isso. Não é eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo. Isto é ferido. É tal mulher ferida, né? É querendo mostrar uma casca. É casca. Né? Então vem muitas mulheres realmente isso. Mas, indo ao ponto, como é que posso realmente ser mais feminina? É importante realmente que haja melhores relacionamentos. É muito importante mesmo. É importante ver que o homem, o nosso homem, ele quer, o nosso parceiro, ele acima de tudo ele quer uma mulher. Ele nem quer saber muitas vezes se és mega realizada, ele admira isso, mas ele deseja outra coisa. Ele deseja a outra mulher. Ele em casa quer realmente que mostres a mulher mesmo feminina, que mostre o papel de mulher e não. Na prática, como é que a gente resgata isso? E na prática, a mulher tem que viver mais o seu feminino e resgatar mais o seu feminino. Ela tem que primeiro cuidar-se mais dela. Ela tem que resgatar tempo. Ela tem que colocar tempo para si. Sem isso, ela nem consegue sentir. E a mulher resgata o seu feminino acolhendo, permitindo-se estar mais receptiva, não querendo, ou melhor, tirando o controle um pouco. A gente quer controlar tudo, né? Para, okay? Permite que
o outro lado agora diga alguma coisa, que alguém diga, que alguém convide, estar mais receptiva, estar mais atenta também a pequenos pormenores da vida, à nossa volta, a beleza dos copos, a beleza da planta, estar mais, a ativar mais as percepções. A ativar mais as percepções. Eu digo muito isto. Mulheres, olhem à vossa volta. Parem, sabes? Sem parar, não consegues aceder a nada feminino. Feminino é fluido, é leve, não é pesado, é acolhedor. Consegues isso quando decides parar, ter mais tempo, quando não tens tempo. É mentira. É falta de organização. É falta de organização, falta de ordem. E a ordem, há uma parte para ter ordem na tua vida. Pesa, sentes a terra. O que é que eu quero? O que é prioritário? Ponto final. Então, é aqui que eu agora tenho que olhar. Eu não preciso estar um povo atendendo tudo. Querer dar conta de tudo. Não e deixar o homem assumir a responsabilidade dele, atuar sem querer controlar. Ser homem. Sem querer controlar tudo, sem querer... Ai, não, não está bem como estás a dizer. Eu já fui muito isso. E eu impedi realmente que a pessoa que eu tenho ao lado, né, mostrasse o melhor dele. Né? Agora realmente bem diferente, mas eu tive que ir fundo e com muita busca e muito conhecimento do meu autoconhecimento sobre mim para realmente entender isto, trazer clareza. Porque realmente às vezes quando tu queres resgates financeiros, escalar mais as coisas na vida, de projetos funcionarem, a base às vezes está nisto. Tu não estás no perfeito, não tens o teu feminino saudável, não tens a harmonia do teu feminino, de não saberes ter esta harmonia depois em harmonia com o outro, com a parte do parceiro. Exato. E haver aqui esta sinergia toda. Quando tu não permites isto, não dá. Não dá. Eu, quando te procurei, estava completamente perdida, porque estava mesmo com os bolos, né, com a loucura dos bolos e fazendo, e querendo dar conta de tudo, e querendo chegar a todo lado. Eu acho que o maior problema, e eu falo por mim, da minha experiência, foi viver no automático. Completamente. Eu estava vivendo no automático. Eu não... hoje eu coloquei o exercício físico como uma prioridade na minha vida, não, independente de ter os bolos, de ter o podcast, de ter a minha filha, que tem que ter tempo para ela de qualidade. Eu coloquei o exercício físico como uma prioridade. Eu preciso me exercitar. Nem tem a ver com o corpo, porque pronto, é bom a gente olhar no espelho e gostar do que vê, né? Óbvio, eu gostei pouco. Mas também tem muito a ver com a minha disposição, com saber que eu estou cuidando do meu corpo. O momento está diferente, está mais... A minha mente, exatamente. Mais leve. E assim, o que eu notei, falando aqui um pouco da minha experiência, foi que eu precisei parar, né? Foi a primeira coisa, e eu relutei muito para parar, porque para mim, aquele parar era fraqueza. A gente falou sobre isso, exatamente. Para mim, aquele parar, porque eu falei, não, mas eu não quero parar. E eu falei, não, eu vou ter que parar. Porque depois a gente tem um problema que a gente se compara muito. Quando estás na comparação, não estás no teu erro. A gente se compara demais. E eu comecei a pensar, eu não posso estar comparando com ninguém, porque ninguém vive a minha vida, ninguém vive as minhas emoções. E as pessoas, está cada um no seu tempo, está cada um na sua vida, está cada um na sua linha. E eu vou fazer a minha vida assim, eu vou precisar parar. Parei. Nada. Mas era como se eu tivesse que justificar o porquê que eu tô parando. Era como se eu tivesse que dar uma desculpa de eu tô parando por isso, tô parando por aquilo, porque eu não posso mostrar a vulnerabilidade que tá aqui dentro. Só consegui chegar aí nesse ponto depois que eu parei e eu me conectei comigo. Parei de viver no automático. Até aconteceu um episódio engraçado lá no meu trabalho. Eu paro sempre o carro pra picar o ponto lá no hospital. E um dia, automático, completamente naquela loucura, eu não puxo o travão de mão. Eu saio do carro, quando eu volto, aonde é que está o carro? Não tem carro. Ai, não posso. Gente, essa sou eu. Então, o que eu fiz? Parei o carro, fiquei, voltei e não tinha carro. Eu não puxei o travão e o carro simplesmente desceu e podia ter batido
no carro de outras pessoas. Podia ter, se o carro tivesse voltado, podia ter atropelado alguém. Olha, podia ter acontecido tanta coisa. Não aconteceu nenhuma desgraça. Não, só aconteceu as pessoas todas dos escritórios, algumas, virem, vou colocar a cabeça na janela e pensar, mas tá um carro andando sozinho, eu abalo, vou buscar meu carro, estava todo esfolado na parede. Pronto, essa era eu vivendo no automático. Porque assim, eu já sou um pouco esperta. Quem me conhece sabe que eu sou muito aérea. E depois, naquela vida louca, naquela rotina, aconteceu isso. Mas pronto, para falar aqui da importância de parar, né? Eu acho que isso, quando a gente fez a primeira sessão, que a Filipa me disse assim, Suzy, você tem que ter 30 minutos para você. Eu falei, esquece, não dá. Depois fomos perceber porque que tu estavas naquele patinar de não dá. Porquê que não dá? Porque há algo de trás que te fazia não dar. Há algo nas tuas raízes que trazia essa informação. De que parece que tinha que estar produzindo o tempo Tinha inteiro. Parece só que assim tinha é que que tu eras X, só assim é que tu eras Y. E isso muitas vezes vem de, lá está, vem de programação que nós temos mental, que vem do quê? Do que ouvimos da nossa infância, do que vivemos. Lá está, porque é tão importante muitas vezes ir para esse pecado também. Quando nós não vamos a olhar para tudo que aconteceu, nós estamos realmente a não limar arestas daquilo que nós precisamos para hoje viver melhor. E agora, falando da criança, é muito importante curar a criança, né? Sabes que há pessoas que não sabem o que é que é, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu nem preciso de roteiro, eu já coloquei aqui. Já estamos assim, muito, não é? Nem preciso. O que é que esta coisa da criança interior, não é? Bom, primeiro, eu gosto muito que a criança interior é algo que permite aceder às emoções. A criança interior é o lugar do sentir. Ponto. Mais nada. Se tu não vais resgatar aquilo que tu sentes, os teus sentimentos, primeiro ponto, resgatar sentimentos, lugar do sentir. Se tu não... Então, da criança interior, sim. Criança interior que eu digo sempre, primeiro ponto, a criança interior é vista como o lugar do sentir. Porque se nós realmente não acedemos àquilo que nós sentimos, nós andamos mesmo no automático. Eu não sinto, então se eu não sinto, eu não entendo o que é que aquilo me está a querer dizer, eu ando a reagir. Eu reajo. Eu não penso de forma inteligente. E parece que a gente, quando está nesse modo, ficamos reativos. É mesmo, ver o que reage, não é? É uma briga no trânsito, é uma briga no supermercado. E o que acontece aí é que, como não estás leve, não estás a conseguir sequer pensar de forma inteligente, só estás reagindo. Tudo te afeta. Tudo afeta. E tudo toca no quê? Nas tuas feridas. É isso mesmo, total. Tu tens os pensos nas tuas feridas. As feridas, cá pessoas dizer, o que é isto das feridas também? As feridas são as tuas dores. É aquilo que te dói, aquilo que de alguma forma ainda está aqui, vindo de cá da infância, vindo de tantos sítios que deixaram marca. E tu, em algumas coisas para te fazeres forte, foste colocando pensos, mas não curaste a ferida, não ficou bem curada. Então ela ainda hoje, ela age sobre ti em coisas que tu queres avançar, em que tu queres agir, e tu não ages e não consegues perceber porquê, porque entretanto tu sabes, eu tenho que fazer assim, assado, e eu sei a prática, e já sei aquela mentora que me falou, e aquele mentor que diz para fazer assim, e nada funciona. Pois. Porque entretanto eu estou muito na ação só, eu estou muito a cantar masculino também, a fazer acontecer, e as coisas não fluem porque eu nem estou a sentir porque é que eu tenho que fazer isto. Eu nem estou a sentir porque é que eu tenho que fazer determinado ponto. Porque é que agora aqui, não é? É importante perceber, eu não me vou frustrar se o som não funcionar tão bem. Porque eu tenho que me celebrar porque eu comecei. Exato. Porque eu, entretanto, eu comecei a primeira vez sem nada, só a falar. Só a continuar ali, só a falar. Claro, agora eu já tenho isto, agora já tenho aquilo. E em tudo na nossa vida, nós devemos celebrar. Mesmo quando algo nos corre menos bem, nós perceber, ok, correu menos bem, em vez de nos chicotearmos, o que é que eu posso aprender com isso, né? O que é que eu posso aprender com isto? Total. Mas o mundo, e muitas vezes tu és exigente demais, e há mulheres que são muito exigentes, cada vez mais, por muito do nosso passado, mas também são muito exigentes porque, olha, outra coisa aqui, que ao bocado não falei, é super importante, o feminino. Como é que tu consegues gostar mais do feminino? É olhando para outras mulheres também. E é olhando para outras mulheres, respeitando as outras mulheres. Porque, infelizmente, há
há uma competição muito horrorosa grande entre as mulheres. E em vez de olhar para ti e dizer que maravilhosa que tu estás, É. tens os olhos tão lindos, estes brincos ficam maravilhosos. Não. A mulher, a tendência que tem quando olha para a outra, é se a outra naquele dia, por acaso, tem uma borbulha que lhe apareceu, tem um cabelo despenteado, eu não vou, uma coisa é eu dizer, olha, arranja só aqui, porque estás não sei. Não é? Outra coisa é, eu nunca elogio ninguém, eu nunca te elogio, mas se tu tens uma borbulha naquele dia, eu falo logo da borbulha. Ei, Claro. que borbulha é essa? E isto não é feminino. Pois não. Não, isto é competição pura, interna, da mulher. A necessidade de apontar No outro, aquilo que realmente está ferido é cá dentro de ti. Exatamente. Porque quando tu não consegues olhar a beleza de outra mulher, quando tu não consegues olhar a beleza do outro, é porque tu nem sequer olhas para a tua beleza. Até há algumas que têm aquela capa de eu me acho e não se acham nada. Nada. São realmente muito vazias de si, porque quando realmente caem nas suas casas, desmoronam a capa. Pois. E isso não é felicidade. Não sustenta. Isso não é plenitude. Isso não é viver. Eu acho lindo mesmo. quando as pessoas... Eu acho lindo elogiar. É uma coisa que eu tenho aplicado, tenho feito mais ultimamente, que é elogiar. Porque é uma coisa tão simples, tão pequena, mas que faz uma diferença tão grande. A gente... Ai, não sei que ela é tão bonita. Ontem, por exemplo, eu estava no trabalho e uma moça foi lá com o senhor, ela olhou e falou assim, nossa, essa menina é tão bonita. E eu pensei assim, nossa, o elogio dela, eu não estava esperando e me fez tão bem. Olha, fez bem a ti e fez Sim, a ela. Eu exatamente. vou a energia dela. Que ela olhou pra mim e falou assim, nossa, essa menina é tão bonita. E é uma coisa tão simples, que não custa nada e faz tão bem. E eu também me sinto bem quando elogio alguém. Então acho que é uma coisa que a gente pode, né? Sabes que às vezes perguntam, como é que eu posso melhorar a minha energia, como é que eu me posso sentir melhor, porque eu sinto-me cansada, frustrada. Olha, eu tenho um e-book e é gratuito, está na minha página, basta ir lá ao perfil e tudo e qualquer pessoa acede e tem... É um e-book que tem 5 passos que tu consegues elevar com facilidade a tua energia. Um dos passos só, já que estamos a falar, um dos passos é tu saberes elogiar o outro também. E quando tu elogias o outro, tu consegues escalar a escala mesmo de frequências que existe e tu estás mais cá em cima, a vibrar na parte da alegria, da paz, estás mais nessa parte. E quando a gente eleva a vibração, atraímos... Exato! Isto é energia, não é tudo energia, tudo é né? energia na nossa vida. Quando tu estás no queixume, tu estás no negativo, tu estás aqui. Então como é que eu posso realmente estar lá para cima? Porque é lá em cima que eu consigo realmente atrair aquilo que eu quero. Se eu estou sempre a queixar-me, eu estou na vítima, eu estou a dizer, isto não acontece para mim, só acontece para os outros, estou super cansada e ninguém vê, ninguém me olha. Ai, não. Criança, ai, calma. Eu detesto ficar perto de gente assim. Não é? Quando tu estás nesse queixume, tu estás a querer, como eu digo, comparsas para entrar na tua reclamação. Exatamente. Sabes que tu queres muito o sentido de pertença. E há mulheres que às vezes não sabem afirmar porque elas querem pertencer a um grupo. Imagina, ok, eu agora vou fazer uma dieta, mas há uma que me diz assim, uma que também está a precisar, se calhar, mas diz assim, mas deixa, estás bem, porque ela também não está bem, percebes? Pois. E se estivermos todas mal, está bom. Claro. Não é? Estamos todas mal, está bom. Está tudo ali na média. Porquê? Porque eu ali pertenço, não é? Eu vou me sentir menos bem. Agora, porquê é que não juntas não vamos realmente melhorar-nos? Exatamente. Porque se vemos uma ficar um bocadinho melhor, mas o que é isso? Então agora estás coisa a achar, agora não comes este bolo, agora estás assim, Tanto isto, em vez de, deixa-me ajudar-te, eu sei que tu queres emagrecer, eu sei que tu queres não sei o quê, porque é que eu não te ajudo neste teu processo? Mas é mais fácil. Vá, está bem, deixa-me coisas, vai, é só hoje. É muito isto, em vez de perceber, deixa-me, tu queres mesmo isso? Então ok, eu como amiga vou-te ajudar nisso. Percebes? Mesmo que eu não queira. Para mim, mas pelo menos não te puxo para baixo. Não né? puxes, não é? Claro. Eu estou numa fase de... Tanto muitas vezes tu precisas, quando tens um objetivo, perceber quem são os teus comparsas que te vão ajudar no teu objetivo. Tem que estar claro. E tem que estar claro também quem são aqueles que tu sabes que te vão não ajudar. Exato. Para tu, quando eles entrarem... Já está blindada. Estás blindado e fazes logo um truque. Há um truque que eu ensino sempre. Ensina. Ensino para as minhas mentoradas. Como é que isso funciona? Quando vêm essas pessoas assim... Fica logo. É uma das grandes habilidades que nós temos de trabalhar, é mesmo mentalidade. Mentalidade de comunicação. A forma de nós comunicarmos
leva-nos a determinado sítio. Sabemos comunicar. Saber comunicar com o parceiro leva-te a ter um relacionamento muito mais saudável, não é? Tu vês perguntas, Filipe, qual é o segredo dos casais felizes? Comunicação. É uma das bases. Eu também acho. Base. Sim. E é, obviamente, autoconhecimento teu e a seguir, obviamente, tu tens prazer e gosto em conhecer melhor o outro. É muito isto mesmo, é muito isto. Completamente. Filipe, acredita na lei da atração. Pois, porque a lei da atração, as pessoas pensam assim, eu vou praticar a lei da atração e milagrosamente vai se materializar tudo o que eu quero. Não tem a ver com isso, tem a ver com elevar a nossa vibração. Né? Sentir. É o sentir. É super importante. Lá está, eu tenho tempo para sentir, ou ando só e de repente agora paro e digo, vamos lá, lei da atração, esquece. Pois. Mas estiveste 90% do dia na loucura total, não te sentiste, não nada, igual funciona. É dos livros número 1 que eu recomendo. Mas é o segredo mesmo, da Rhonda Byrne. Sim. Rhonda Byrne. Eu recomendo muito esse livro, mas tu tens a seguir saber fazer a base do livro. Porque esse livro há muita gente a favor e há muita gente contra. Por isso é que eu quis pegar um pouquinho aqui nesse ponto. Porque há muita gente que, isso não tem nada a ver, isso é balela, isso não... Mas eu pelo menos, eu falo por mim, eu acredito porque eu acho que tudo é energia e a gente vibrando lá em cima, vamos atrair o que a gente quer lá em cima. E depois, por isso também é tão importante a gente se cercar de pessoas que nos ajudem. A média das 5 pessoas, né? Exato, sim, completamente. a média das 5 pessoas. Mas lá está, porque é que as pessoas dizem, que isto não funciona? Eu em tempos, eu li desses livros, dos primeiros, se calhar, dentro do desenvolvimento pessoal, e eu dizia, mas isso não funciona. E havia muitas coisas que não funcionavam, outras que estavam. Porquê? Porque eu não estava a fazer a base das bases. Pois. Eu li o livro, havia partes do livro que eu estava a fazer, mas havia muito lodo cá dentro. Enquanto eu não fui ao lodo, enquanto eu não fui realmente fazer a resgate do meu feminino, que é super importante, que é basilar nas coisas que eu trabalho com todas as mulheres, enquanto eu não fui aí, muitas coisas que eu queria desbloquear na vida, elas não desbloqueavam. Não acontecia, porque eu não estava no sentir. E esse é um dos grandes polos do feminino, é realmente tu ativares mais o sentir. É ativar as percepções. E isso depois vai convergir naquela questão do tempo para nós. Mas sabes, deixa-me dizer-te uma coisa. A percepção é uma das grandes virtudes da alma. E as percepções levam-nos ao quê? A ativar o prazer, ponto. Sem prazer não há vida. Sem prazer não há fluidez. Sem prazer não há leveza. Sem prazer não há viver. Ponto final. Não dá. Porque toda a gente quer viver em prazer, então ele tem que estar ativo. Só que o que acontece no dia de hoje é que as pessoas vão ativar o prazer com as coisas mais fugazes. Com os prazeres mais rápidos. Ou seja, é na comida. É no contacto físico. É nisto, não é? Mas não é que isso não faça falta. É no álcool, é na droga. É nisso, não é? Lá está. É tudo aqui, boca e tato. Sabes? São estes sentidos. É TikTok. É tudo isso, percebes? É tudo o que seja rápido. Sim. É muito tudo através da boca, paladar e muito através do tato. E nós precisamos disso, obviamente, boas experiências a nível de comida, adoro ir normalmente a bons sítios, mas isso é nunca é saudável, não é? Agora, quando tu comes, tu nem sentes o que estás a comer, comes, estás a comer as tuas emoções, não é? Isso não é aí que eu digo o resgate. Tu precisas de resgatar os prazeres mais puros da vida para conseguir aceder aos outros prazeres. Os mais puros tu consegues aceder através da visão, através do olfato, através disso. Lá está, é o tal sentir os prazeres mais simples da vida. Por só depois tu consegues ir para os outros. Se tu não escalas, não dá. É uma coisa como, eu já quero estar ali maravilhosa. Ok, mas tu antes tens que escalar outras coisas. Né? E uma das coisas que você me disse foi, Suzy, contempla. Abre a janela, e eu depois sou muito apaixonada com o céu, né? Acho que quem está no meu Instagram sabe que eu adoro. Abre a janela, acorda, vai, olha, vê, sozinha, contempla. E é muito importante. E na altura, o que acontece muito é que, mas agora parece que me frustro, eu quero estar aqui, parece que isto não me faz... Isto leva tempo, eu digo assim, tempo. A gente não tem paciência, né? Eu não tinha, e quando diziam meditar faz maravilhosamente bem, há uns anos. E eu entendo agora, eu dou orientações para as minhas mentoradas, e tu sabes isso, de forma muito diferenciada. Porque o
meditar não precisa de ser igualzinho daquela forma para toda a gente. Exatamente. Meditar, por exemplo, para ti pode ser ires caminhar sozinha, atenção, porque a outra pessoa não é meditar. Sim, É uma sim, meditação sim. ativa. Claro. A meditação pede o quê? Limpeza, do que está a mais, e mais conexão ao estado presente. E tu consegues isso numa caminhada, por exemplo, em que estejas tu contigo só e permitires libertar pensamentos. Tentar Já desenvolver estás a meditar. o mindful. É uma meditação. Agora não vou conseguir falar a palavra. Mindfulness. Isso. É o estado de presença. Exatamente. E tu só consegues Isso. estar de presença quando tiras lixo de ti. Então são processos. E os processos levam tempo. Eu digo, é um grande chavão nós respeitarmos o tempo. Nós muitas vezes não conseguimos concretizar coisas na nossa vida porque nós não respeitamos o tempo. Uhum. Nós queremos tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido. E a pessoa que eu sou hoje levou tempo. E é o que eu digo muitas vezes, há pessoas que ou acham caro certas coisas, certas mentorias, e eu digo, eu entrego naquilo Eu não achei caro. anos de investimento. Lá está. Eu acho que até te disse que não achei nada caro. Não achaste, sabes não porquê? achei. Porque Zero. é o valor que a pessoa vê. Eu tive anos no lodo, de repente vem uma pessoa que me consegue desbloquear em 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões. Claro. É caro. E também eu acho que resgata a minha vida, não é? aquela pessoa que está sempre achando tudo caro, eu acho que ela tem que pensar na relação dela com o dinheiro. Né? Isso parte E isso dentro de ti. é uma coisa que eu tenho vindo trabalhando e que há muita coisa que eu antes falava assim, não vou comprar, isso é muito caro. Agora eu pensei assim, não, eu vou comprar, eu mereço. Eu mereço, isso vai me trazer isso, vai me trazer aquilo, então eu só gosto daquilo. Às vezes acontecia de ir, por exemplo, numa loja e ver uma roupa e falar assim, tão linda, mas não vou comprar, é muito cara. E depois ia pra casa pensando na porra da roupa e ficava pensando e falava, devia ter comprado. Eu não faço mais isso. Não tem a ver com futilidade. Não tem a ver com falar assim, eu vou sair comprando tudo. Não tem a ver com isso. Exatamente. Tem a ver com pensar assim, eu mereço, eu quero, eu posso. Não é aquela coisa do, o dinheiro. Não. E é importante. Agora vamos falar um pouquinho de crenças, já que a gente entrou nessa parte, das crenças limitantes que a gente tem, que depois está muito no dinheiro, no não mereço, né, do não merecimento. As crenças têm a ver com a tua programação, não é? Uma crença é algo em que tu acreditas. E tu acreditas aquilo que eu sou hoje, o meu bolo do que eu acredito, ele vem de muito do que eu sou, não é? Das minhas vivências, dos meus pensamentos, das pessoas com quem eu me relaciono, da minha educação, do que eu ouvia na escola, do que eu ouvia na infância, enquanto criança. Isso tudo cria-te a tua parafernália de coisas em que tu acreditas. Que a gente nem sabe que acredita. Nem sabes, porque elas estão no inconsciente, sabes? Então tu nem tens noção delas. E eu costumo dizer sempre isto, esta frase a mim é chavão em tudo, que é também de Carl Jung. Eu adoro Carl Jung. E Carl Jung diz-te mesmo que até tu te tornares consciente, ou seja, trazeres à consciência determinadas coisas, o inconsciente ele vai modelar a tua vida, percebes? E tu vais chamar disso destino. Estás a ver? É quem diz, isto é o destino. Tu é que fazes o teu destino. Claro, percebes? claro. Mas tu fazes porque tu não tens noção que algo dentro de ti te está a levar para aquele caminho. E te está também, não é só a levar, a afastar dos tais sonhos. Porque é que eu nunca mais consigo isto? Porque a tua programação interna, não é, está-te a levar para isso. Então tem que haver um resgate, uma programação nova, eliminar, limpar mesmo aquilo que não está a permitir chegar lá. Só que às vezes está no inconsciente. Tu não tens noção que isso está em ti. E é que se faz em sessão e que se resgata de, ok, então o que é que me está a impedir? E nós vamos lá. Exatamente. Com ferramentas, né, de autoconhecimento, que nos permitem ir lá. E, ok, é isto? Como é possível que era isto que me estava a fazer o que eu sou hoje? Incrível. Eu tenho conseguido, falando agora e dando um pouquinho o meu exemplo, tenho conseguido desbloquear muita coisa. Muita coisa mesmo. E só consegues por teres consciência que aquilo que estava a fazer. Sim. Foi aquilo, naquela altura, que me fez agora hoje pensar assim. Eu não quero pensar agora assim já, porque pensando assim isto não me leva a X. Porque a gente não tem noção que as coisas que a gente vai ouvindo em criança, que aquilo vai ficando de tal forma aqui dentro, que fica tão enraizado, que a gente passa a se comportar e passa a agir de determinada maneira, naturalmente, como se aquilo fizesse parte de nós. E de repente, quando a gente parece que entra em contato com aquilo, é tão engraçado, porque
há coisas que eu consigo perceber hoje, eu não vou dar exemplo, porque senão depois vai ficar muito longo, né? Mas há coisas que eu consigo perceber claramente que eu me comporto assim porque aconteceu aquilo quando eu era criança. Ou eu tenho determinado medo, ou eu me sinto de determinada maneira porque aconteceu tal coisa. E hoje eu consigo ir buscar exatamente qual foi o ponto que me fez me comportar de determinada maneira. E quando a gente consegue identificar, e às vezes não precisa identificar, né? Ou às vezes a gente não consegue bater lá na chavinha, mas às vezes a gente consegue, e é engraçado que a gente pensa assim, mas eu não sou mais isso. Aquilo não me pertence. Exatamente. Quem me falou aquilo tem a ver com ela, aquilo não é meu. E quando a gente desbloqueia, realmente é transformador. E tu só consegues desbloquear quando tens noção disso, quando tens consciência. Sem consciência não consegues desbloquear nada. Nada. E depois parece que quando a gente entra em contato com isso, a gente vai atrás do que é ter uma vida com sentido. Exatamente. Né? E porque tu percebes também lá, mesmo como há bocado da roupa, porque é que eu quero esta roupa? Em vez de comprar. Imagina, eu quero esta roupa, porque esta roupa me faz isto, faz sentir isto, é adequada àquilo que eu sou. Tudo isso. Porque começas a olhar para as coisas mais em sentido. Tu não estás reativa a ir comprar, tu não estás reativa na resposta que dás ao outro. Tu estás a cuidar de ti. Porque muitas vezes quando tu respondes mal ao outro é porque ele está a tocar na tua ferida. E tu ainda não a curaste. Então vai curá-la. Se tu queres ser a mulher adulta, vai curar a tua ferida. Vai curar, exatamente. Olha para ela, porque é preciso olhar para ela e custa às vezes olhar para ela, mas tem que ser olhada. Tem que ser. E uma das coisas também que me fez muita diferença, que a gente abordou em sessão e já falamos muito nisso, é a importância da relação com os pais. Né? Muito. E isso foi uma coisa pra mim também que foi transformadora. Entender a importância da relação com os pais. Queres falar um pouquinho sobre isso? Os pais são quem nos traz ao mundo. Os pais são quem nos faz isto. Né? E pai e mãe têm um papel muito importante no nosso ser, no nosso crescimento. Mas tem muito naquilo que realmente hoje tu és enquanto adulta. E eu integro muito a parte, como ferramenta de autoconhecimento, é das minhas ferramentas basilares, dos meus pilares mesmo de entrega e de Para mim foi fundamental. Foi, não é? Foi mesmo assim de foi. Uou, né? Foi. Uou, como é que isto? Eu digo mesmo que de toda a mentoria, essa chave da relação com os pais foi uma coisa que eu não colhei muito, porque assim, eu não fui criada com meu pai nem com minha mãe, como eu já tinha dito. Eu não fui criada com meu pai e com minha mãe, fui criada pela minha avó. E pronto, sempre tive contato com os meus pais, né? Mas eu não vivi diretamente com eles. E não sei, talvez por isso eu nunca tivesse olhado para isso como uma coisa importante, fundamental. Mas é uma ferramenta de autoconhecimento e é das ferramentas basilares que eu uso mesmo, porque ela realmente tem um poder gigantesco, muito gigante. Que é a ferramenta da integração sistémica mesmo. É olhar para a tua linha da vida. Não é a tua linha da vida só até o teu nascimento. É para lá disso, não é? É perceberes quem são os teus pais, as vivências dos teus pais, de que forma tu olhas para os teus pais, como é que integras os teus pais e o que é que isso afeta ao dia de hoje. E tu sabes, não é? Isso são coisas que só depois em sessão nós percebemos, mas quando nós conseguimos integrar pai e mãe e perceber realmente o que é que temos que integrar deles em nós, é que nós conseguimos ir para o mundo. Não é? Realmente nós precisamos de integrar bem para nos trazer segurança, outro temos que integrar bem para permitir dar passos e ir para a vida, ir para o mundo e ser realmente quem nós somos. Exato. E nós vamos de integrar. Esta integração precisa de ser olhada, precisa de ser vista. E quando ela não é vista, ela realmente não está na consciência, não conseguimos modelar, não conseguimos criar como queremos. Completamente. É isso que acontece. E depois também o que eu noto, assim, e de algumas pessoas que eu conheço, exemplos que a gente vê, eu acho que há filhos que ficam sempre com aquela ideia de que o pai e a mãe te devem alguma coisa. É como se estivesse sempre esperando que o pai e a mãe estivesse ali para socorrer ou estivesse ali, por exemplo, com os netos. Né? É como se fosse obrigação dos pais ficarem com o filho e como se os pais devessem sempre alguma coisa. E isso é uma coisa que eu resolvi dentro de mim, porque é assim, o meu pai e a minha mãe me deram a vida.
Pronto. Isto foi algo que nós trabalhamos. E que a gente trabalha em sessão. Exatamente. E quando tens essa consciência, não é? E às vezes tu sabes essas coisas, sabes que eu ainda há pouco tempo tive uma mentorada, sabes que ela tinha até muita consciência dessa teoria toda. Ela sabia muito que tinha que agradecer aos pais, pelo menos por a vida, então eles deram tudo. Mas aquilo não estava trabalhado, aquilo não estava totalmente integrado, aquilo não estava totalmente desenvolvido. Claro. Porque sim, os nossos pais dão-nos tudo. O facto de dar a vida, deram já tudo. Tudo. Então nós não... Quando existe aquele sentimento de mas faltou isto, mas o meu pai foi horrível por isto, a minha mãe aquilo, ou o que seja. Casos mais graves, nós sabemos, claro. Muitas coisas muito disfuncionais, não é? Claro. Famílias muito disfuncionais, outras, claro, não tanto, mas de qualquer forma te afetaram, ou não só porque tu criaste aquela história, na realidade pode ter sido diferente, mas tu como criança sentiste X forma, nem o teu pai e a tua mãe imaginam que possam ter criado aquela marca, entendes? Mas tu tens essa memória agora ainda adulta, então tens que ir lá, tens que ressignificar isso, porque senão tu continuas a agir com base nessa memória. E depois, enquanto isso não é ressignificado, está ali o bloqueio. Tá lá. E a tua vida não evolui. Nada, não está, porque tu estás agindo nessa programação mental. Total. Pronto, sempre. E obviamente achando sempre que algo te deve. Quando estás na parte de algo te deve, tu estás sempre a achar que não é suficiente para dar passos para a vida. E você, eu acho que a gente, quando está nesse lado de me devem alguma coisa, a gente está sempre na posição de vítima. Vítima. E vítima é a tal que pede sempre. Senhora. Vítima é aquela que não quer agir. Eu detesto pessoas vitimistas. Mas vítima traz sempre pessoas salvadoras. Sempre. Há sempre alguém que vem salvar. E já tive nesse papel, atenção, eu estou falando detesto, mas já tive aí muitas vezes. Todos nós. Porque a gente, quando está no papel de vítima, é confortável, né? A gente ser vítima, né? Porque é sempre alguém passar o paninho quente. O vitimismo é das coisas que também impede o crescimento, impede tudo. A gente fica ali. Mas estava a gostar tanto de fazer esta coisa, esta dieta, preciso tanto comer um bolo. E vem a Salvadora diz-te, vai lá, mas come só hoje. Salvou-te do quê? Se tu queres ficar elegantérrima, onde é que ela te salvou? Não. Ela apenas te colocou no teu conforto. Percebes? Exatamente. E tu queres saltar desse conforto, porque é saltar desse conforto que te vai realmente permitir chegar ao objetivo que tu queres, não é? Sem dúvida. E isto para tantas coisas na vida. Isto é um exemplo só para perceber-se, não é? Sim. Mas muitas vezes dá medos, há muitos medos, sabes? E há bocado eu não te disse, mas quando houve algo que me fez um clique na mudança para Beja. Eu depois mudei para Beja, né? Eu estive em Lisboa muitos anos e depois mudei para Beja. E eu dizia mesmo, eu tinha firme na minha cabeça que eu nunca mais voltava para Beja. Porquê? Porque para mim Beja era sentido de não evolução. Era voltar atrás. Era voltar atrás. Então lá está, eu tinha aqui este chavão. Eu fui para Lisboa e nunca pensei em voltar. Porque a Lisboa era sítio de oportunidades, era sítio disto, era sítio crescimento, evoluir. Tudo, não é? E eu sempre tenho isso como grandes valores da minha vida. Sim. E quando uma altura, né, meio do segundo, de repente se colocou em cima da mesa isto. E foi engraçado, porque foi numa ida descontraída a dois, passeámos na Avenida de Roma, que eu estava nos meus sonhos, que eu sonho muito, visualizo muito, e eu dizia... E é importante visualizar, é né? É muito importante sentir, não é? Sentir, gosto daquilo, gosto deste tipo de casa aqui, gostava de que fosse para aqui que a gente morasse. E o meu marido faz muito silêncio. Ele não é que seja a pessoa mais faladora do mundo, mas ele fez muito silêncio. E eu disse, não, o que é que foi? O que é que foi? Resumidamente, ele aí decidiu abrir-se. Ele já me ouvia várias vezes, não é? Mas ele, no fundo, ele tinha sonho e desejo de voltar para cá. Mas ele não me dizia, porque ele sempre me disse também, isso era claro, é verdade. E depois ficou a essência da manda mesa de que aquilo que fosse favorável para mim, e falar da dois, era aquilo que era. E se fosse algo que me incomodasse muito, obviamente, voltar para Beja, nem se punha em questão. Mas o que é certo é que aquilo de repente que me deu forte no peito de será? Voltar para Beja? Desabou o mundo. Ai, não, meu sonho! Isto não está em cima da mesa. Ele também é daqui? Ele é daqui. Pois. E ele gosta daqui, gosta das raízes. Claro. Mas aquilo que parecia horroroso naquele momento de ele me ter dito aquilo, levou-me a pensar. E aí lá está, aí veio, Beja pode-me trazer qualidade de vida, Beja pode-me trazer aquilo, mas parece que vão voltar atrás. E aí teve que mexer muito comigo. Aí foi um ponto de mexer muito cá dentro, muito. Trabalhar e tentar perceber porque é que está e voltámos, e criámos as oportunidades e conseguimos vir, e depois foi criar nova identidade cá, percebes? Foi um novo explorar
de mim, foi um perceber que ainda exerci como fisioterapeuta, mas houve ali de não é isto que eu quero, esta fisioterapeuta aqui convencional, porque não me ouve, eu não consigo, é tal coisa que eu quero transbordar e não transbordo, ponto. Estou limitada. E grita cá dentro. E a tua alma grita. E foi num grande investimento que fiz numa grande mentoria, precisei desse aporte, não é? Que me fez ver tudo com clareza. E eu tive que pôr todos os medos em cima da mesa, todos, Suzy, e perceber o que é que eu perco realmente se eu não avançar com largar isto, largar o seguro por o inseguro, ficar só na altura que eu estava com o máximo de rede, eu ia perder muita qualidade de vida, parte financeira, perco uma parte de um bolo, fico só com o outro, e tu pensas, será que sim, o teu conforto, já está, tira o tapete, e dói tirar o tapete, mas sabes, o que mais doeu foi o tempo que eu demorei até tomar a decisão. Quando tomei a decisão, horrível, horrível, mesmo, quando tomei a decisão, é um sentido de leveza gigante, a seguir ok, estás tudo contigo, agora ativam várias coisas, não é? Mas a leveza que surge trouxe depois também muita clareza e a seguir tu permitiste a querer saber mais sobre ti. Quanto mais tu conheces, percebes como é que eu agora sei mais, como é que eu ativo aqui a minha coragem para isto, como é que ganho mais clareza, como é que eu crio oportunidades e colocar isso. E lá está, é o colocar aqui pés assentes no chão, é? Pés no chão, aí ativa o masculino, estás a ver? É muito... Faz acontecer aí. Aquela questão do certo, a estabilidade, pelo incerto, exatamente. Né? É preciso muita coragem. Coragem. É preciso atos de coragem e tu precisas de atos de coragem constantes na tua vida para realmente que consigas realizar sonhos. Senão tu ficas sempre no conforto. E o conforto está quente. E depois acaba que a vida depois fica um pouco sem sentido. Exatamente. Porque é aquela coisa que a gente estava falando das 9 às 5, num trabalho que só paga as contas, exatamente. Né? E a gente está vendendo o nosso tempo e depois exatamente. No fundo não nos realizamos. Nem estás a colocar, tu podes ser feliz aí, ok, está tudo certo, e há pessoas que estão felizes aí e ok. Claro. Não é ok, é quando tu sentes que a tua alma grita. Mas não tens coragem de dar o salto. Exatamente. Aí é que não é ok, por isso é que eu digo, calma. Mas houve toda uma preparação, né, para dar esse salto. Sim, interna, exatamente. Interna mas depois é que veio a decisão. Depois não vais chegar nos unicórnios, né? Depois, ok, está a preparação, o teu feminino está preparado, o teu feminino está leve, ele sabe, mas depois tens que ativar o masculino. Vais conseguir. Tu depois tens realmente, ok, o que é para fazer? Estás a ver? É isto, eu tenho que ir, eu tenho que chegar a X pessoa, eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que dizer, quero isto, quero pôr um ponto final. Claro. Pronto, e aí e é importante demais saber o que a gente quer. Completamente. Porque a seguir tu percebes bolas, era isto, estava por trás da porta e eu estava ali encolhida, cheia de medo. Pois é. Que horror, não é? Completamente. E depois de seres mãe pensas assim, que exemplo é que eu dou aos meus filhos? Eles vão ver o quê? Se calhar uma mãe frustrada porque se calhar não realizou sonhos, se calhar porque teve medo, porque os outros dizem, os outros aquilo, os outros acolá. Tanta gente nisto. E depois, no fim, a gente com a gente mesmo. É a gente com a gente mesmo. Porque às vezes mesmo aqueles que gostam muito de ti não te apoiam. Percebes? Isso dói. Às vezes, sabe, eu acho que às vezes as pessoas, o não apoiar também tem a ver com... As pessoas estão tão formatadas para viver daquele jeito que talvez não até querendo, às vezes até querendo o teu bem, né? Elas te incentivam a viver daquela forma. E querem o teu bem, sabes? E é por querer o teu bem, só que o que acontece é que elas não têm outros recursos para poder fazer de outra forma. Não. Elas entregam o melhor à maneira delas. Exatamente. Só que muitas vezes elas comunicam contigo, dando conselhos, comunicam através dos medos delas. E daquilo que não fizeram e que se calhar até queriam ter feito, mas não tiveram coragem. E têm medo. E é por isso que eles não te dão os melhores conselhos. Percebes? Portanto, às vezes os melhores conselhos não é eu dizer-te assim, tu dizes, Filipe, o que é que achas disto? E eu dizer assim, olha, eu acho tal. Não, eu não digo isto. Eu faço perguntas. Eu levo-te a procurar dentro de ti. Porque senão eu vou responder com base em mim. Estás a perceber? E eu não vou entregar o melhor. Claro. Eu posso dar alguns exemplos para tu poderes refletir, ok?
e depois faz questões que te levem à resposta. E essas perguntas são difíceis pra difíceis. caramba de responder. Olha, eu há uns anos, né, quando não era nada de agora, em que eu queria que me dessem as respostas e conselhos. Eu tinha uma grande amiga, foi ela que me levou para o mundo do coaching e foi ela que me trouxe isso, muito grata mesmo a ela. Mas eu pedia coisas, ajuda, e ela fazia-me perguntas. Eu dizia, Karina, tu chega, não fazes perguntas, eu estou a pedir uma resposta, eu é que estou a fazer pergunta. Agora percebo muito bem. Pois. Porque tu é que tens entre ti a resposta, não sou eu, Filipa, que sei a melhor resposta para ti, Suzy. Percebes? E há perguntas que eu tenho o meu caderninho da mentoria, né? E tenho lá as perguntinhas e vou respondendo tudo, né? E há perguntas que eu ainda não consegui responder. Exato. Estão lá em branco, porque a gente, pronto, imagina, tá ali as perguntas e pensa assim, vai, vou fazer e vou responder. E depois chega ali determinada pergunta que eu fico olhando e falo, não sei o que responder. Então, mas olha, eu vou deixar em branco, vou precisar trabalhar mais um pouquinho para conseguir encontrar essa resposta. Exatamente. Mas as perguntas são mesmo uma chave fantástica. São desbloqueadoras. São mesmo desbloqueadoras. São clarificadoras mesmo. São, completamente. Vamos falar só, acho que já estamos aqui terminando, tá quase. Como é que é a gestão do tempo? Eu gosto sempre de tocar nessa parte, porque a organização, e uma das coisas também que a mentoria fala, é sobre a importância das rotinas, né? Eu quero falar um pouquinho sobre como é que faz a gestão, né? Agora eu indo por cima com o pequenino, e como é que é a importância de aplicar a rotina, de tentar otimizar o nosso tempo, né? Para fazer com que isso trabalhe a nosso favor. Quer falar um pouquinho? Sim. Para mim, rotinas é ordem mesmo, mas é importante perceber isto. As rotinas não precisam de ser totalmente disciplinadas, do género. As minhas rotinas essenciais é a rotina do autocuidado, a rotina da alimentação saudável, a rotina do exercício, rotina de estar com filhos, dar atenção a filhos. Há determinadas rotinas de estudo. O que acontece é que eu tenho clareza que eu tenho estas rotinas que são essenciais para mim, só que elas a seguir são ajustáveis. Por exemplo, há umas agora que eu não consigo aplicá-las, né? E já sinto imensa falta para o meu equilíbrio, lá está, mas eu percebo, elas têm que ativar, elas nem que sejam 5 minutos, elas têm que encaixar. Porque se elas começam a estar muito tempo em que elas não encaixam, eu destabilizo. Pois. Então elas têm que estar. A diferença, havia algo que perguntava, que é que acordas. Eu agora, neste momento da minha vida, obviamente, eu não tenho uma rotina fixa, mas eu tenho rotinas. Eu tenho as rotinas encaixadas no meu dia, consoante o que eu priorizo, mas elas têm que estar bem encaixadas. A rotina do autocuidado, a tal do estudo, da alimentação, ela tem que lá estar. A que horas ela lá está, eu ajusto. Mas é um fio condutor, né? Mas é um fio condutor. Eu sei que esta rotina do autocuidado ela tem que estar presente na minha vida. Esta rotina disto tem que estar presente. As rotinas não quer dizer que seja das 8 às 9, das 9 às 10. Não necessariamente blocos de tempo. Esses blocos de tempo, tu é que tens que ter a capacidade de saber ajustá-los e perceber como é que funciona para ti numa determinada altura. E numa altura era certinha. Eu acordava às 6h30, eu sabia que das 6h30 às 6h45 o que tinha que acontecer. E agora está tudo certo em que isso não aconteça. E também é importante ter flexibilidade para quando a coisa muda, né? Tu saberes mudar, mas percebes é que quando a coisa muda, tu és flexível, é mesmo essa palavra, Suzy, és flexível na tua organização, lá está, na tua organização, mas tu tens de perceber quais são as rotinas base, que não podem fazer falta, como tu disseste há bocado, o ginásio agora percebo, não pode, tem que estar presente. Não tem negociação, não tem que estar lá. Porque se eu não for, eu viro bicho, eu não tenho paciência para o que eu mais gosto na vida, são os meus filhos. Pois. Então, a tal clareza de quem é que eu quero ser, dos papéis, eu quero ser esta mãe, eu quero ser esta mulher, desta forma, isto é tudo trabalhado. Claro. Esta clareza vai-me permitir saber o que é que eu tenho que fazer para ser esta mulher. E eu sei que se eu não consigo encaixar um tempinho, eu digo assim, se eu não tenho aquele meu tempo de respirar, parar, beber o meu café de manhã, eu agora mesmo com os miúdos que estou com eles em casa, ainda não estou na escola, estou com eles, né? Sim. Exclusiva há 2 semanas, sem ser meu marido, eu digo, eu sou meia gente, meia pessoa, antes de ir beber o meu café na esplanada. E vou com eles, mas eu preciso disso. Disso. Eu sei, se aquela rotina do café
não encaixa, que é a minha rotina do respirar fundo, do arejar, do percepcionar, do sentir. Do sentir. Se essa rotina não está, eu estou meio agente. Não conecta, né? Ui, se isto acumula, só acumula lixo. Pois é. E é esta a importância das rotinas, perceber, entende para ti o que é que realmente te permite ser mais leve. O que é que realmente está a faltar. E tu tens que ter isso preenchido para realmente tu conseguires realmente não ser uma descabelada. Uma mulher que está sempre passada aos gritos, não é? Completamente. E tu precisas de saber isso. E aí precisas da tal feminina, sim, das percepções, lá está. Foi também das coisas que eu consegui hoje aplicar. E lá está, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com organização, mas já consigo. Vais de outra forma. E este é o poder da comunicação. Pois. Não é? Sim. Eu posso dizer isto de outra forma para mim, não é? Muitas vezes nós contamos esta história de eu sou aquela pessoa, eu sou despassarada, eu tenho momentos em que me perco. É diferente de eu ser uma pessoa perdida. Estás a ver a diferença? Porque quando eu digo, eu tenho momentos em que eu me perco, ok, eu não sou uma pessoa despassarada. Quando eu me intitulo despassarada, eu estou já a diminuir-me. Se eu disser assim, eu tenho momentos em que, fico meio despassarada. Né? Mas são momentos, percebes? Não te vês ao espelho como despassarada. Isso muda tudo. Sim, a comunicação connosco mesmo. A comunicação connosco mesmo. Porque quando tu dizes isso, eu estou sempre a esquecer de coisas. Estou sempre. É poderoso. Estou sempre. O diálogo interno também é muito importante. Isto é terrível, não é? Mas olha, os meus filhos alertam muito para isto, logo para estas coisas. Até parece, mãe, que está tudo sempre desarrumado. Isto dói. E eles já me responderam, já me ativaram muito isto. Isto é que eu agora tenho este exemplo para estar muito claro. Sim. Estou dizendo, sempre, mãe, eu tenho de dar bocado arrumado, dar bocado não sei o quê, agora é que está assim. É verdade. E eu estou a ser cruel quando eu digo isto para eles. Então é tão importante, e lá está, o maior clique gigante que me fez resgatar o máximo de mim e querer realmente ser melhor, foi realmente ser mãe. Eu também. Ser mãe. É ser mãe, foi mesmo. Agora não é só por mim. As minhas coisas, os meus atos, a quem eu sou, não me afeta só a mim. Afeta a eles. Parece que é uma necessidade de querer ser melhor, de querer realizar aquilo que está aqui dentro, de querer ser exemplo. Sim, completamente. Mesmo. Bem, acho que chegamos ao fim. Eu adorei. E tenho aqui umas perguntinhas, aqui as perguntinhas do final, que eu gosto muito. Vamos aqui perguntar o maior medo. O maior medo. Sabes, o maior medo que eu tenho é de não viver com qualidade de vida. Não viver com qualidade de vida. Não é medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver com qualidade de vida. E dos meus filhos, exatamente a mesma coisa. Eles não viverem com qualidade de vida. E o que eu sei que é para mim qualidade de vida, não é? O que é serem felizes, naquilo que eu tenho, na minha definição de qualidade de vida. Então, esse é o meu maior medo. Sem dúvida. Um sonho. Um sonho. Eu tenho muitos sonhos, não é? Há um sonho. Escolhe um. Um sonho. Ter realmente eu tenho liberdade interna, em muitos aspectos, mas poder realmente a nível pessoal, seja com família, com amigos e mesmo em trabalho, conhecer muitos sítios, viajar por muitos sítios, poder estar em determinados locais fora do meu local habitual e poder manter o meu trabalho e sentir fluidez, sentir leveza, sentir plenitude nesse seguir, ter uma boa equipa sempre de apoio, percebe? A nível familiar e mantendo sempre o estado de presença dos meus filhos, isso é importante, eu quero ser uma mãe presente, então, mas o meu sonho é poder estar nisto, nesta fluidez, estás a perceber, as coisas funcionam a nível profissional, a nível pessoal, tenho este sonho de estar em vários sítios e as coisas fluírem, sem eu precisar estar fixa a um ponto. Liberdade, né? Muita liberdade mesmo, liberdade. E qual foi a última coisa que fez pela primeira vez? Essa pergunta é difícil. A última coisa que fiz... Vem aqui, você puxou da câmera. A última coisa que fiz... Pela primeira vez. A última coisa que fiz pela primeira vez. A última coisa que fiz pela primeira vez. Uma coisa que fiz pela primeira vez.
tirando gravar um podcast comigo, pode ser outra coisa. Olha! Exatamente. Lembrei agora. Exatamente. Primeira coisa. Pode ser outra coisa, uma podcast. comida, um lugar que visitou. Um local que visitei, gostei muito. Foi agora no verão. Foi um restaurante maravilhoso. Que não é só. Há restaurantes, não é o restaurante em si, é a experiência que tu tens no sítio que tu vais conhecer. E foi um sítio que eu conheci no Algarve, foi o Motão. Conheci-o pela primeira vez e já elogiei bastante para que muitas pessoas possam conhecer que é um espaço realmente maravilhoso. E fica onde? Fica na Quinta do Lago, sim, fica em Vila Moura. Fica em Vila Moura. Não é Quinta do Lago, fica em Vila Moura. Fica ali na Marina. Boa. E a última, pode me fazer uma pergunta, se quiser. Fazeste uma pergunta? Sim. Mas eu estou ali aqui sentada. Fazeste uma pergunta. Se não quiser fazer, Tem não aqui duas. precisa. Não, vou fazer uma pergunta. De quem é que tu és diferente? Ai, as perguntas da Filipa eu tenho medo. Ai, tenho medo. De quem Vai é que fazer tu, pensar. de quem é que tu és diferente? Isso pedi pra mentora. Aqui de repente. Pedi pra mentora fazer pergunta, ai meu Deus. Olha que esta coisa agora aqui assim, é daquelas assim um bocado, por acaso é. Vamos lá. Mas olha, é que veio. É que Vou aqui aquecer, veio, aqui bora. duas. De quem é que tu és diferente quando tu segues os teus sonhos e quando tu realizas sonhos? De quem é que tu estás a ser diferente? Eu estou a ser diferente da Suzy de há uns anos atrás. É isso que toca bem, É. Eu estou a ser diferente daquela menina que tinha muitos problemas com a autoestima, que não conseguia se olhar. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu sempre me achei feia, mas também nunca me achei bonita, nunca consegui ver aquela beleza. Tô sendo diferente daquela menina que se sentia sempre muito pequenina e inferior aos outros. E tô sendo diferente daquela menina. Sim. É olhar para essa menina e olhar com outros olhos, e tu já estás a fazer esse trabalho já está, porque essa menina está de outra forma, ou seja, quando nós olhamos para a menina, não é? E quando nós a abraçamos e acolhemos, é que nós... Ai, agora fiquei emocionada, fiquei com vontade de chorar. Ai, Deus, sério. Eu trouxe o meu leite, tinha ali. Vá, não vou. Água. Preciso d'água. Eu falei que ela toca nos pontos, ela toca. Mas pronto, bebe água. Mas é isso. Agora agora tens os pés assentes e és a mulher adulta. E nós só somos essa mulher adulta. Essa quando mulher, entramos em contato com... Essa mulher bonita, essa mulher que dá passos realizando sonhos, não é? Quando somos realmente ativamos a mulher adulta mesmo. Quando assumimos isso. E é por isso que a beleza vem toda de cima, não é? É por isso cuidado. É por isso que imagina, aquilo que tu és hoje, tu eras fisicamente, tu eras há um ano atrás, e há um ano atrás tu não vias essa beleza em ti, hoje vês essa beleza em ti, não é? É, muita coisa que vai aqui desconstruindo e construindo ao mesmo tempo. Exatamente. Bem, chegamos ao fim, eu estou muito feliz, eu estava muito ansiosa por essa conversa, eu sabia que a conversa ia ser longa, eu sabia que ia ser maravilhosa. Filipa, quer falar um pouquinho do teu trabalho, deixar as tuas redes sociais? Ok, depois aqui falar do espaço, a gente está aqui na Aurora. Ok, exatamente. Vamos fazer aqui do papel já agora, exatamente, o papel de mentora, né? O papel de mentora de mulheres, neste momento. Eu atuo a nível presencial, mesmo quem está no Alentejo. Eu digo no Alentejo porquê? Porque mesmo no Nixol Beja, a Clínica Aurora, é uma clínica muito mesmo virada maioritariamente para o feminino também. Também recebe, obviamente, homens, mas está muito virada para o feminino, está muito virada para o empoderamento. O que é isto do empoderamento? É realmente olharmos, resgatarmos o nosso potencial, desde de olhar para o nosso interior, desde ter respostas aqui para resgate do nosso interior, do nosso exterior. Então, aqui na Aurora nós temos uma parafernália realmente de respostas a esse nível, não é? E eu atuo aqui enquanto mentora de mulheres. Realmente faço as minhas sessões de mentoria a nível presencial aqui, em Beja, mas faço muito online. Eu trabalho muito online, porque eu realmente conecto-me com o mundo. O online dá liberdade. Dá-me a liberdade, dá-me a liberdade de eu poder agora estar no Algarve e atender. Acho que foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe. Trouxe a visão daquilo que tu não
9 dias antes. Não é? Então, sim, nesta clínica maravilhosa, a Aurora, que é o sítio mais bonito desta cidade. É linda. É linda. É linda. Eu já estive ali na sala com a Fátima, porque é a Fátima. Exatamente. Que Sim. tem esta aurora maravilhosa e que nós servimos aqui com o que cada uma de nós tem de melhor, e eu atuo aqui como mentora de mulheres e a nível online. E dizer-te uma coisa, neste momento eu tenho a minha agenda de mentorias fechada, mas tenho algo que estou em aberto, com abertura de vagas. Tu foste direto para a mentoria individual, depois foste para a mentoria de grupo. Sim. Mas neste momento eu tenho a Jornada do Bem, que aí está a decorrer, e a Jornada do Bem decorre durante 7 dias. São mini podcasts diários, com convite a reflexões, com inspirações diárias também, que eu partilho, com acompanhamento via WhatsApp. Estou a falar para aqui, estou a falar para ali. Acompanhamento via WhatsApp, não só em grupo, mas a nível individual. Então, no link da minha bio, ou seja, filipalança.pt, aqui depois também vão conseguir partilhar e aceder, mas filipalança.pt aqui no Instagram. E na minha bio eu tenho lá a inscrição para a Jornada do Bem, que está até dia 25, 25 exatamente, que é essa data que vai começar, por isso aproveitem. Este primeiro passo, eu digo sempre, nós temos uma escadaria e podemos começar por um primeiro passo. O primeiro passo que eu digo de abertura, de resgate de feminino, de percebermos quem nós somos, de busca de plenitude, de paz, de melhor energia, de tantas coisas que estão por aí que tu queres e parece que estão a emperrar. Vai para a Jornada do Bem, são 7 dias e vais perceber que tu entras uma pessoa e vais ser outra pessoa. Por isso aproveita mesmo que eu estou com as vagas em aberto para poderes entrar. É só realmente usar a minha bio, envia-me mensagem se tiveres realmente também alguma dúvida, que eu realmente esclareço. Nada como nós esclarecemos para as coisas ficarem bem diferentes. E o tempo é curtinho, fica ali com uma breve apresentação do trabalho, né? Dá para depois a pessoa, se quiser, avança. Acontece muito isso, sabes? Às vezes eu digo que é muito um primeiro conhecimento de, sabes? Que há pessoas que têm tantos medos que, não vou já para a mentoria individual, não vou já para aí. E muitas pessoas, muitas mentoradas minhas, elas têm, já é a 3ª edição da Jornada do Bem, é a 3ª edição, e muitas vêm através da Jornada do Bem e depois percebem, o caminho que cá para ser feito, e aí depois começam em acompanhamentos posteriores comigo, mais individualizados, mais diferenciados, mas tiveram que começar por algo a desbloquear aqui. E a Jornada do Bem é muito fixe. A Jornada do Bem permite isso. Sim. Por isso é que deixo esse convite mesmo, mulheres maravilhosas, para poderem realmente fazer parte deste grupo incrível da Jornada do Bem da 3ª edição. É isso. Obrigada. Bem, gente, eu estou feliz. Agradeço a quem acompanhou. Vai ficar gravado aqui, vai ficar gravado vou partilhar com a Filipa, vou tentar partilhar para que apareça também no Instagram dela e vai ficar no YouTube. Obrigada mais uma vez, beijinho. Obrigada.